Olá pessoal, vamos aqui para nossa segunda aula e hoje nós vamos aprender a mexer na plataforma Microsoft MakeCode Arcade e vamos ver como ela funciona e vamos tentar criar um personagem e fazê-lo se mover. Então a primeira coisa, você vai entrar na plataforma, aqui no meu navegador já está salvo, é o arcade.makecode.com, você digita aí. Eu estou entrando pelo PC, né? Mas você pode fazer isso tanto pelo PC quanto por notebook, Android, iOS, Chromebook, tablets, enfim, uma infinidade de dispositivos aí. Então, essa aqui é a plataforma. Aqui tem essa sequência aqui com os meus projetos pessoais. No caso, quando vocês abrirem a primeira vez, não vai ter nenhum, porque vocês ainda não terão feito nenhum projeto. Aqui vocês vão ter tutoriais mais simples. Esses tutoriais você vai poder seguir aí para aprender a mexer na plataforma. Tem tutoriais ótimos aí para você aprender sobre os recursos que a plataforma oferece. Aqui embaixo tem tutoriais um pouco mais complexos, né? São tutoriais multiparte. Aqui tem algumas lives com professores ensinando a fazer jogos. Você também pode assistir essas lives e vídeos e aprender bastante aí. Tem mais alguns jogos aqui embaixo, né? Tem jogos feitos com a linguagem Block, que é a linguagem que nós vamos ver mais aqui. E tem jogos feitos também em JavaScript, que é uma linguagem baseada em texto. Enfim, aqui tem uma quantidade muito grande de material que vocês podem consultar aí para aprender. Tem jogos da comunidade, conceitos de design de jogos, enfim, tem muita coisa aqui para ver. Mas vamos então criar aí um projetinho para a gente mexer, né? E ver como é que funciona na prática aí. Então eu vou criar aqui em New Project, vai abrir aqui esse espaço para você digitar o nome do seu projeto. Aí você pode digitar qualquer nome. É interessante você criar um nome que esteja relacionado ao tema do jogo. No caso aqui, como o objetivo é a instrução, né? É uma aula aí, então eu vou colocar o nome de aula 1. Então qualquer nome que você puser aqui, ele serve. Então vou criar. Então abre essa página aqui, onde do lado esquerdo eu vou ter aqui o simulador do arcade, né? O simulador do videogame. E do lado direito eu vou ter aqui a minha área de trabalho, né? O lugar onde eu vou escrever o código. É interessante que você pode utilizar o mouse para mexer nos botões aqui do videogame, certo? Ou você pode também utilizar os botões do computador. No caso aqui, ó, se você utilizar do teclado A, S, D e W, você tem a possibilidade de mexer aí nos direcionais, assim como se você mexer nos próprios direcionais. Se você teclar em Z, você vai estar pressionando a tecla A, e se você teclar em X, você vai estar pressionando a tecla B aqui. Outra coisa interessante é que você pode também utilizar um controle de videogame com uma adaptação para USB, ou então aquele controle de videogame que já vem com a entrada USB. Quando você conecta esses dispositivos, né, esses controles no computador, o jogo já está configurado para fazer a leitura do controle. Então, quando você usar os direcionais do controle, você vai estar aqui interagindo com o direcional do seu arcade, e assim como você apertar as teclas X e bolinha, você vai estar apertando as teclas B e A. É inclusive bem interessante você utilizar um joystick de videogame, caso você tenha um. Quando você quiser testar o jogo também e se divertir, você pode clicar nesse botão aqui, e aí ele vai abrir a tela e vai ficar maior, e aí você vai conseguir se divertir mais, certo? Ok, então vamos para a parte do código. Aqui você tem a linguagem Blocks. Se você quiser passar para o Python ou para o JavaScript, você pode também.
Mas inicialmente nós vamos começar com a linguagem Blocks, que é mais intuitiva e também é mais rápido para você fazer o jogo aqui. Para você fazer o jogo em Python e JavaScript, leva um pouco mais de tempo, mas também é muito interessante. Então, uma das primeiras coisas que você vai criar quando você vai criar o jogo é o chamado sprite, né? O sprite ele é um ator ou um personagem do jogo. E os sprites eles vão estar aqui nessa primeira aba. Quando você clica aqui, você vai ter aqui uma série de blocos que você usa para poder configurar o seu sprite, ou seu personagem, o seu ator. Esse sprite ele pode ser tanto o player, né, aquele personagem que você controla como jogador, como ele pode ser também um inimigo ou um personagem aleatório que aparece no jogo. Geralmente são aqueles com quem você pode interagir. Aqui você vai controlar, ou melhor, você vai configurar os controles do jogo. Aqui você vai ter os controles dos loops do jogo, dos updates, game over, essas coisas. Aqui você pode adicionar efeitos sonoros. Aqui você vai configurar o cenário, né, o chamado de tile map, ou cor de fundo. No info você vai ter aqui informações sobre score, high score, vidas, contagem regressiva, multiplayer e outras coisas. Aqui você tem essa aba com os loops, ou seja, os laços, né, ou os ciclos. Né? Aqui tem um loop forever, ou seja, o que você puser aqui dentro ele vai se repetir para sempre. Tem pause, que serve para você pausar um loop, por exemplo, ou para que o jogador espere um certo tempo até realizar uma determinada ação. Esse repeat, ele é um loop também, porém diferente do forever, que é repetido para sempre. O repeat você vai configurar quantas vezes ele vai girar, né? Ele vai repetir quantas vezes. No caso que ele está configurado para 4 vezes como default, mas você pode colocar a quantidade de vezes que você quiser. Tem o while aqui, que é um outro loop, só que nesse caso ele vai estar condicionado a uma determinada condição. Você vai pôr aqui no lugar onde está o false, você vai colocar uma certa condição e o while ele vai se repetir enquanto a condição que você puser aqui for verdadeira, por exemplo. Um outro loop que tem aqui é o for. Esse loop é muito importante, ele serve para você iterar listas, por exemplo. E esse onStart aqui é onde você vai colocar suas configurações iniciais do jogo. Tem outra aba muito importante, que é a aba de lógica. E aqui você vai ter o if, né? Ou seja, onde você vai colocar uma condição. Se a condição que está aqui ela for verdadeira, o sprite ou o jogo vai realizar uma determinada ação. E no caso de cá temos o if e o else, que é quando for verdadeira a condição, ele faz uma determinada ação, e quando não for verdadeiro, ele faz uma outra ação. Tem aqui também as comparações, se o valor A for igual ao valor B, se o valor A for menor que o valor B, menor ou igual, diferente, maior ou igual, enfim, serve para você comparar dois valores aqui. Tem também os booleanos, né, que serve para você comparar também, serve para você verificar aí variáveis também, duas variáveis, por exemplo. Aqui você pode utilizar junto com o if, né? Se variável A e variável B forem verdadeiras, faça tal coisa. Ou se a variável A ou a variável B for verdadeira, enfim, aqui tem uma quantidade muito grande de possibilidades. Tem aqui as variáveis, onde você pode criar sua variável. E tem ainda operações matemáticas, né? Então temos aqui as 4 operações básicas, certo? E mais outras operações aqui, como, por exemplo, arredondamento, números aleatórios. Você pode gerar números aleatórios dentro de um determinado intervalo, raiz quadrada, enfim, tem uma quantidade muito grande de operações matemáticas que você pode realizar dentro da plataforma aqui. E tem ainda as abas mais avançadas aqui, onde você pode utilizar imagens, funções, arrays, né, que são matrizes, né, são como as listas, né, por exemplo, pode usar texto, o console também,
e ainda outras extensões, como é o caso aqui, extensão para controle, e essa aqui que é uma que nós vamos usar mais para frente, que ela é muito interessante, que é de animação, onde você pode criar uma animação dentro do seu jogo. Então, esse vídeo já está ficando bastante longo, né? Então, só antes de encerrar, eu vou mostrar para vocês então como criar um personagem aqui dentro desse jogo. Então vamos voltar aqui para cima, vamos para os sprites e eu vou usar esse bloco aqui, que é o Set My Sprite. Esse My Sprite aqui, ele vai ser o seu personagem. Você pode deixar como My Sprite ou você pode mudar também, criar uma nova variável. Vou criar uma nova variável aqui e vou colocar o nome de jogador. Então a partir de agora eu tenho aqui o jogador. E para controlar este jogador, aliás, para criar este jogador, você precisa de uma imagem para ele. E aí você clicando aqui, você tem a possibilidade de escolher uma imagem para o seu jogador, e ou ainda mais interessante, você tem a possibilidade de desenhar o seu jogador. Então aqui nós temos um editor de imagem. Observem que ele não tem uma resolução muito grande, o que é interessante para quem é iniciante, porque você não vai precisar criar uma imagem aí muito rebuscada. Você pode criar uma imagem simples aí, ou pode criar uma mais rebuscada também, não há impeditivo para isso. Então vamos criar uma imagem simples aqui, vou utilizar essa ferramenta aqui de círculo, vou usar a cor preta. Aqui eu crio um círculo, não é o círculo mais bonito que você já viu, mas ele serve. Vou desenhar aqui uns... Opa! Quando você errar alguma coisa como eu fiz agora, você aperta Ctrl Z no teclado e está tudo bem. Vou usar a ferramenta de lápis aqui e vou desenhar aqui uns olhinhos. Nariz e uma boca. Tá um pouco macabro aqui, mas para essa finalidade aqui, eu acredito que esteja funcionando. Essa ferramenta que é a ferramenta de preenchimento, então, preenchi aqui, está criado o meu sprite, né, o meu personagem, que vai ser o player. Então, clica em Done. Assim, antes de clicar em Done aqui, se você quiser criar uma imagem maior, você vem aqui onde está Image Height, ou seja, imagem da altura. Você pode adicionar alguns pixels aqui. Aqui está com 16, mas você pode adicionar mais. E aqui no Image Width, que é a largura da imagem, você pode também acrescentar mais alguns pixels aqui e redimensionar a sua imagem. Então, já está pronta a minha. Vou clicar em Done. Então, aqui está a minha imagem, ela aparece aqui e também aparece aqui no console. É uma coisa que eu vou falar na próxima aula, é sobre o posicionamento dos sprites e dos elementos do jogo na tela do jogo, tá? Mas isso é para a nossa próxima aula, então muito obrigado por assistir até agora e confira na próxima.